Respira-se património no Porto. Uma atmosfera antiga, intimista, que resulta de uma paisagem urbana assente numa história milenar, numa riqueza diversificada que conta o trajeto da cidade ao longo das épocas romana, medieval, renascentista, barroca e neoclássica. Há um convite ao passeio, à admiração, à descoberta das colinas e das ruas que se perdem entre elas, desaguando invariavelmente no Rio Douro, figura central da cidade. Outro dos personagens principais é o granito, que durante muitos séculos alimentou a construção e o desenvolvimento do Porto e que cobre a cidade com um manto de cinzento avelado. Das margens fluviais, em particular no centro histórico, Património Mundial da Humanidade da Unesco, vislumbra-se um panorama único da sua grandiosidade. O rio, as pontes, a muralha primitiva, o casario colorido e apertado, lutando pelo seu espaço, lado a lado com monumentos e escarpas. É por esta mistura de histórias e épocas que se passeia quando se atravessa o Porto. Numa cidade profundamente marcada pelo seu património religioso, pelas dezenas de igrejas e capelas que impõem o seu tempo ido sobre a azáfama da modernidade, parar, observar e escutar o que tem para partilhar torna-se imperativo. Alguns desses monumentos são modelos belíssimos da convivência de vários estilos arquitetónicos. A Sé do Porto e a Igreja de São Francisco são dois desses exemplos, onde o românico, o gótico e o barroco se intercalam, permitindo que se assista a este diálogo silencioso de formas e de cores, ao contraste inusual entre ornamentações barrocas e a austeridade da arquitetura gótica. A riqueza patrimonial do Porto espreita assim em cada esquina, capaz de nos surpreender ora pela grandeza dos seus acervos, ora pelo detalhe histórico encontrado numa qualquer parede da cidade, ou nas histórias pintadas nessa obra-prima que são os azulejos. Viver o património do Porto é entrar num mundo envolto de mistério, é deixar que a nossa imaginação nos conte as histórias que a cidade quer que escutemos. E uma das mais belas histórias é a relação entre o Porto e o Rio Douro, um velho romance que se repete a cada geração, a cada ano que passa. As margens do Douro confluem para o convívio as mais variadas gentes, e assim terá sido também durante séculos, atraídas pela beleza das escarpas, mas sobretudo pela necessidade. Não tivesse sido este rio sustento da cidade em épocas distantes, de onde saíam e entravam as mercadorias, como o vinho do Porto. Ao longo dos séculos e com a dinamização da cidade, várias pontes foram sendo demolidas, outras construídas, como a ponte Dona Maria Pia, com 1.600.000 quilos de ferro e uma aparente leveza graças ao gênio de Eiffel. Mas a cidade do Porto fez-se valer de mais gênios, de variados talentos. A própria população portuense é caracterizada como corajosa, por vezes rebelde. Conhecida por ser uma cidade burguesa, onde a meritocracia impera, o Porto foi-se fazendo distante das grandes decisões políticas. Por exemplo, entrar no Palácio da Bolsa, construído pelos comerciantes do Porto, é comungar desta experiência, é fazer parte, ainda que temporariamente, destes valores, de apreciar e sentir como sua a beleza que este património proporciona. É por isso fácil de entender o orgulho que o portuense tem nos seus antepassados, a paixão pela herança transmitida e pela excelência que foi gradualmente ganhando forma através das mais variadas manifestações. Cada geração foi cuidando de não esquecer a anterior, não permitindo que o tempo apagasse da memória a história que a cidade conta. O cuidado com que as várias dezenas de museus do Porto ou os palacetes são tratados expressam essa vontade de imortalizar todos aqueles que por aqui passaram, que contribuíram com a sua arte, sabedoria ou suor. No Porto, parece que o tempo se esquece de si próprio e da sua urgência. O manto cinzento do granito é exposto em grande parte dos seus edifícios, com ênfase no ex-libris da cidade, a Torre dos Clérigos, ganha ao longo do dia inúmeras faces consoante a luz que o toca. E no contraste com a pedra cinzenta, surge mais vivo do que nunca o verde, e os jardins que são um encanto, onde apetece ficar pela riqueza e exotismo das espécies que aí vivem. Podemos afirmar sobre o Porto, usando as palavras da escritora portuense Sofia de Melo Brainer, aqui o tempo apaixonadamente encontra a própria liberdade.